Gente, aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para aumentar o lucro do seu negócio. Eu sou Raquel Travassos e o tema de hoje é: quando a quantidade de ideias é o que vai acabar com o seu lucro. Bom, vocês devem estar aí pensando, né, Raquel, que história é essa? Que história é essa de que ideia demais é ruim? E aí, gente, aqui eu tô falando de iniciativas demais, né? E pouca acabativa, como a gente fala no mundo corporativo. É quando a gente falta foco, a gente tem muitas ideias e quer colocar todas elas em prática ao mesmo tempo. E aí, essas ideias, gente, não é qualquer ideia, né? Eu não tô falando aqui de ideias incrementais. O que é uma ideia incremental? É aquela ideia que a gente pensa assim, eu tô atendendo meu cliente hoje sem um padrão ali de educação, um padrão de como atender. E aí eu resolvi que eu vou criar um padrão de atendimento. Isso é uma ideia incremental, é algo que você vai ajustar, é uma pequena melhoria que você vai aplicar e você logo vai conseguir melhorar aquilo que você está fazendo. Não é esse tipo de ideia que eu estou falando. Eu estou falando daquelas ideias que são disruptivas, aquelas ideias que vão fazer o nosso negócio mudar de nível, passar de fase. São aquelas ideias que demandam uma energia maior, demandam tempo, demandam planejamento. A gente vai passar ali, fazendo uma correlação com o videogame, a gente vai passar ali por aquele chefão para depois conseguir mudar a nossa empresa de nível. E aí, quando a gente está falando, né, de aumentar o lucro da nossa empresa, de mudar o jogo, geralmente é embasado em ideias disruptivas, ideias que mudam o nosso negócio de nível. E aí, quando você resolve, né, ter muitas ideias disruptivas, que são aquelas que vão gerar, muito provavelmente, a necessidade de você criar um projeto, de você fazer uma iniciativa mais robusta, mais densa, isso vai te gerar uma distração. Então, se você tem várias ideias dessa, isso vai te distrair e você não vai conseguir concluir, muito provavelmente, nenhuma delas. Ou vai concluir meio que mal feito, sabe? Concluir meio que sem ser da melhor forma possível. Eu não tô falando, gente, que quando você tem muita coisa pra fazer. Raquel, eu tenho muita coisa pra fazer, então eu tô errada. Eu tô tendo ideia demais, eu tô com muita coisa pra fazer. Não é necessariamente isso. É claro, né, que quando a gente tem... Boa noite, Júlio Neto. Quando a gente tem muitas ideias, sejam elas disruptivas ou não, a gente tem... com certeza a gente vai ter muitas atividades para fazer. Mas você pode aí estar com uma, duas ideias que vão mudar o nível do teu negócio, mudar o nível do seu jogo, e mesmo assim, que não é muita coisa, e você vai, mesmo assim, tá com muita coisa pra fazer. Então, não é esse tipo de coisa que eu tô falando. Eu tô falando de quando você tem ideias que vão efetivamente gerar projetos para mudar o seu negócio de nível. E aí você não deve ter muitas dessas ideias a todo momento e querer, a cada ideia que você tem, a cada lâmpadazinha que acende na sua cabeça, você querer implementar aquela ideia, né? Cada vez a gente pensa... gente, eu sou empreendedora, né? E eu sou uma pessoa criativa. Eu acho que todo empreendedor, ele tem a sua veiazinha ali criativa e a gente tá sempre tendo ideias novas. A gente tá sempre, vê uma coisa, acende aquela luzinha e você fala, caraca, isso é muito bom, isso é muito legal, eu vou fazer, vai ser ótimo. E de fato, pode até ser ótimo, ser maravilhoso, ser legal. Mas será que quando você tem a ideia, quando dá esse estalo, é o momento de você aplicar essa nova ideia? Isso não vai impactar aquilo que você já está fazendo? Então você tem que avaliar esse tipo de coisa, né? As pessoas criativas, né, elas sempre dizem, né, que quanto mais ideias, melhor. Tem uma frase que eu li uma vez num livro, não sei, não vou me lembrar de quem é, mas que ele fala assim, você uma pessoa criativa, né, para ter uma ideia brilhante, ela teve 1000 ideias ruins, 1000 ideias bosta, para ter uma ideia brilhante. E que tudo bem, gente, né? É importante a gente ter criatividade no nosso negócio. Isso vai ser importante. Quando a gente... Eu acho que a gente tem que fazer uso da criatividade, sim, quando a gente é empreendedor, quando a gente tem um negócio. Porque a criatividade, ela vai nos ajudar a resolver melhor os nossos problemas, a entender de que formas a gente pode gerar valor para o nosso cliente, de que novas formas a gente pode gerar valor para o nosso cliente. Elas vão nos ajudar a entender como é que a gente faz para entregar mais gastando menos. Então, a criatividade é um elemento super importante.
Só que não dá para você ficar o tempo todo tendo várias ideias criativas e várias ideias que parecem ser boas e a todo momento tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Atropelando as coisas. Porque no final você não consegue fazer nada, né? E aqui, gente, quando a gente fala de criatividade, fala em ter ideias para o nosso negócio, eu não tô falando necessariamente, a gente não tá falando aqui de ideias, como os criativos dizem, né? Não é uma ideia para acabar com a cura do câncer, né? A gente está pensando são ideias, são coisas que a gente pensa que a gente precisa fazer, projetos que a gente precisa implementar para mudar o nosso negócio de nível, para passar de fase, para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, seja lá o nível que o seu negócio esteja. E aí, é claro, a gente precisa de uma dose de criatividade, é sempre importante, mas a gente não precisa ficar necessariamente buscando a todo momento aquela ideia brilhante, aquela ideia extraordinária. O que você precisa fazer, né, vai muito ali, de acordo com a tua visão de negócio, para onde você quer chegar, e você entender qual é a ideia boa, qual é a ideia extraordinária que você tem no momento em que você está ali definindo a sua visão, que você precisa aplicar naquele período, daquele ano, daqueles 2 anos, o tempo que você achar necessário, né? Porque se você vai, aí o tempo vai passando, você vai implementar essa ideia e conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo que você pode fazer outras coisas. Se você tiver ideias incrementais para essa ideia maior, tudo bem, não tem problema. O problema tá, gente, essas ideias são aquelas ideias que tiram a gente do nosso foco, do nosso core, né? Das atividades que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, eu fabrico meu produto, eu faço atendimento ao meu cliente, eu controlo o meu financeiro. Isso tudo são atividades rotineiras que você tem no seu negócio. As ideias que eu tô falando aqui são ideias que vão gerar atividades extra, que vão além disso que você já faz. Então, isso vai te demandar energia, tempo e vai te distrair. Por isso, você não pode ter muitas ideias, né? E aí, conforme você vai aplicando isso, você vai perceber que você pode melhorar essa ideia. E tudo bem. O problema é quando você começa a ter muitas ideias grandes e fica querendo... Cada vez que você tem a ideia, você quer implementar na hora. Eu tenho a ideia, eu vou implementar. Eu tenho a ideia, eu vou implementar. Você acaba não conseguindo concluir ou conclui mal feito, né? Quando você tem muita iniciativa e pouca acabativa, como a gente fala, você vai se sentir frustrada, gente. Porque isso você não vai conseguir dar conta, né? De tocar o negócio, administrar o negócio, ter todas essas ideias, implementar essas ideias e conseguir concluí-las com êxito. Isso não vai acontecer, isso vai te gerar uma frustração. E se você trabalha com alguém aí no seu negócio, se você tem alguém aí junto com você, você vai tender a fazer essas pessoas a não quererem mais dar nenhuma ideia para o seu negócio. Porque elas vão perceber que qualquer ideia que elas derem para você, e você também tá cheio de ideia, é mais trabalho, dá aquela sensação de sufoco, né? De, nossa, mas eu dei uma ideia e ela pediu para eu fazer. Aí eu fui lá e fiz. Aí eu tô fazendo, mas aí ela já veio com outra ideia. Aí eu dei uma outra ideia, mas era só pra contribuir pra gente avaliar. E ela já pediu pra eu fazer. E aí você acaba não querendo mais falar, porque você tem medo do quanto você vai ficar sobrecarregado com aquilo, né? Tem até uma história interessante pra falar, pessoal, que aconteceu comigo. Numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma gerente, que era uma gerente muito boa, sério, de verdade. Ela era uma gerente muito boa. Só que ela era uma dessas pessoas criativas e entusiasmadas com o trabalho. E tinha uma equipe que correspondia a isso, tá? Modéstia à parte, eu fazia parte dessa equipe, mas não era só eu. E a equipe toda correspondia a esse entusiasmo e a essa vontade dela de fazer melhor, de fazer mais. E aí a gente começou a trabalhar com ela. E aí ela dava muitas ideias e a gente também dava muitas ideias. E aí a gente começou a implementar coisas ali que a gente achava importantes, que a gente precisava fazer para melhorar o trabalho da área. Num dado momento, a gente começou a perceber que qualquer ideia que era colocada, que era falada, que era verbalizada, aquilo se voltava contra a gente e a gente precisava implementar aquilo de imediato. E a gente começou a perceber que a gente não dava mais conta de fazer isso. A gente não tinha como, a gente já estava fazendo muitas coisas legais e que a gente precisava concluir aquelas coisas para caber outras, né? E aí a gente começou a ficar com medo. E aí tinha uma brincadeira, né? Quando a gente fazia uma reunião, a gente tinha um fluxo de reunião semanal, né, de equipe,
E aí a gente sentava assim, ela geralmente sentava na cabeceira da mesa, e aí quando alguém dava uma ideia, ela tendia a encostar a mão assim na pessoa que estava mais perto pra falar: fulano, você pode pegar e fazer isso? E aí a gente começou a brincar, um colega falou, verbalizou isso entre a equipe, né, sem ela saber: eu não fico mais perto, porque quando ela encosta na gente, a gente tem que fazer aquela atividade. É uma brincadeira depois, num determinado feedback que eu tive com ela, porque nessa empresa a gente tinha um fluxo ali de feedback. O que é o feedback, né? A gente tinha um momento formal. Fugindo um pouquinho do assunto que eu tô falando, só para complementar, o feedback ele não precisa ter esse momento formal, né? Não precisa ser só nesse momento formal. É legal que você tenha aí instituído um processo de feedback na sua empresa, onde você senta formalmente com aqueles funcionários pelo menos 2 vezes por ano, mas o feedback ele tem que acontecer a todo momento. Mas o fato é que num desses feedbacks formais que eu tive com ela, eu comentei, ela sempre perguntava o que a gente estava achando do trabalho dela e como é que ela podia melhorar. E aí eu comentei, eu falei: olha, eu acho que você tem muito boas ideias, eu acho que você sabe para onde você está levando a nossa área, eu acho que a gente tem conseguido resultados muito bons que a gente não conseguia há muito tempo, mas qualquer ideia que a gente dá é motivo de medo da gente ter que fazer aquilo naquela hora. E aí eu comecei a me retrair e não querer mais dar tantas ideias. De alguma forma, não sei se ela recebeu esse feedback de outras pessoas, mas de alguma forma ela acabou melhorando. E com o tempo a gente foi perdendo esse medo de dar ideias, porque ela conseguiu equilibrar ali o quanto ela estava puxando a equipe. Mas o fato é que ela dava muitas ideias, a equipe também dava muitas ideias, só que tudo tinha que ser implementado de imediato. E aí isso começou a gerar um medo geral na equipe. Isso tudo, gente, para vocês perceberem que isso pode acontecer aí no seu negócio, mesmo que você tenha 1 ou 2 só funcionários. Se você é essa pessoa entusiasmada e cheia de ideias, mas que não consegue, né, dar o tempo para cada ideia acontecer, você vai provavelmente gerar esse medo das pessoas acharem: cara, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que implementar novas ideias, projetos para mudar o negócio de nível, mas eu não consigo, eu não dou conta. E não necessariamente, gente, é uma questão de dar um aumento para a pessoa, tá? Nem tudo a gente resolve com aumento. Às vezes você precisa entender que tá demais, né? E é sobre isso que a gente tá falando aqui hoje. E aí, como é que você pode fazer, né, gente, pra superar esse obstáculo, como é que você faz, né, pra ter todas essas ideias e saber quando é que você pode aplicá-las ou qual é o momento certo, né, de fazer a aplicação daquela ideia. Primeira coisa, gente, é você estar atenta, né? Então, fazendo uma correlação com aquela dieta do vigilante do peso. Boa noite, Solange. Fazendo uma correlação com aquela dieta do vigilante do peso, eu até já fiz uma vez essa dieta, eu achei bem legal. O que eu acho é que o cerne dessa dieta, né? A essência dessa dieta tem a ver com você vigiar. O nome da própria dieta é esse, vigilante do peso. Ela basicamente consiste em você ter ali uma quantidade de calorias para consumir, e eles transformam isso em pontos. E aí você vai anotando tudo que você está comendo naquele dia, e aí vai somando os pontos para você não ultrapassar a quantidade de pontos que você tem definida por dia. Usando uma correlação com essa dieta do vigilante do peso, o que é legal você avaliar, e quando eu digo para estar atento, é você se vigiar efetivamente. Se for necessário anotar, anote, né? O ideal é que você tenha lá a sua visão do negócio, onde você quer chegar, o que você está buscando e qual foi a meta que você estabeleceu para aquele ano e qual é o projeto, qual é a grande ideia, a big idea que vai nortear todo aquele seu período, todo aquele ano, para você não se desviar disso, né? E vigiar o que você está fazendo efetivamente no seu dia a dia que contribua com essa ideia e não criando mais 1 milhão de outras ideias, tá? Uma outra coisa que é importante a gente fazer é definir prazos para a gente cumprir. Pode parecer óbvio, mas ainda tem pessoas que esquecem que quando a gente tem ali uma meta, uma ideia, um projeto, a gente precisa ter um prazo, né? Porque é justamente para que a gente possa dar a acabativa naquela iniciativa que a gente resolveu se aventurar.
Então, defina o prazo para que você possa cumprir esses prazos, né? Inclusive, porque aí quando você tem uma outra ideia que seja tão boa quanto essa que você já teve, talvez você perceba que essa que você está em desenvolvimento já está para acabar. E aí você não desanima, não desiste da ideia, ou não tem aquela tentação de fazer naquela hora porque está com aquela empolgação imediata, né? Além disso, fazer um acompanhamento, né, gente? De tudo que está aberto, de todas as ideias que você tem abertas aí, e os prazos, se eles estão em dia, se eles não estão, e de maneira que isso fique visível para todo mundo. Isso é muito importante, né? Que isso esteja visível, porque isso vai gerar um comprometimento do grupo como um todo, né? Se todos estão expostos ao seu desempenho estar ali aos olhos de todos, isso move a gente, né? Então, eu vou olhar lá naquele quadro, o que eu tinha para fazer, o que está concluído, o que está em andamento. Se está no prazo, eu me sinto confortável, né? Eu me sinto bem. Se todo mundo está conseguindo caminhar com as suas atividades e você não está, você vai se sentir desconfortável, porque tá todo mundo conseguindo, e você vai pensar, poxa, logo eu não tô conseguindo? Não é possível, todo mundo consegue, eu não consigo? Então isso retroalimenta, e aí talvez te gere até uma reflexão de se você não tá trabalhando em coisas demais, em paralelo. Uma outra forma que você pode usar para você não cair nessa armadilha, gente, é você criar gráficos, que tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar, né? A Mary fez uma live uma vez com a Jamile, e aí elas falaram de Kanban, que é uma ferramenta, a gente tem até esse modelo lá no nosso Telegram. E aí o Kanban, ele é um quadro visual onde você faz o controle e o acompanhamento de algo que você precise. Basicamente é isso. E aí você pode criar um Kanban ali, onde você tem o nome das pessoas, né? Nas colunas você tem o nome das pessoas que trabalham ali com você e você tem as atividades a serem feitas. E aí você pode ter post-its, né? Não precisa ser gráfico no Excel, né? Porque quando a gente fala gráfico, pode dar uma ideia de que eu vou ter que mexer no Excel e vai ser muito difícil. Não precisa necessariamente ser um gráfico no Excel. Pode ser um papel onde você anote nas colunas o nome de cada funcionário e você tenha as atividades que têm que ser feitas daquele projeto na linha. E aí você tem um post-it de a fazer, em andamento e concluído. E aí você começa a botar isso nesse Kanban e começa a acompanhar. E isso vai visualmente te dar esse gráfico do que tá caminhando como deveria e do que tá saindo do controle, né? Isso ajuda a gerar aquele movimento que eu falei de todo mundo estar comprometido. E uma última dica que eu acho que é bem, bem, bem importante, talvez eu acho que seja mais forte, é você se comprometer publicamente, gente. Quando a gente se compromete publicamente com alguma coisa, é muito mais difícil de que a gente desista daquilo. Então, por exemplo, se eu venho aqui e falo, gente, eu tô fazendo exercício para emagrecer. No dia que eu penso, eu tô com preguiça, aí pulo. Aí no outro dia eu tô com preguiça, pulo de novo. Aí vem aquela lembrança. Cara, eu falei lá no Instagram que eu tô fazendo exercício para emagrecer, né? Como é que eu sou fiel à minha palavra, né? E ninguém precisa saber que eu não tô fazendo, mas a gente se sente mal quando a gente fala algo e a gente não faz aquilo que a gente falou. A nossa palavra, ela é o que dá a credibilidade da nossa imagem e da nossa pessoa. Então, a gente tende a ser mais comprometido quando a gente fala publicamente. E não precisa ser necessariamente no Instagram, tá? Foi um exemplo. Pode ser algo que você junta ali a sua equipe e você fala, gente, o projeto principal do ano é expandir a loja, aumentar, dobrar a quantidade de clientes. E para isso a gente tem esse plano aqui. A gente tem que cumprir esse plano e essa é a atividade, fora as atividades rotineiras que a gente tem para fazer, esse é o projeto principal do ano. Quando você verbaliza isso, você reforça a importância disso e você constantemente está ali relembrando que isso é o mais importante, em pouco tempo, as pessoas mesmas vão estar se autorregulando. E aí você vai vir com uma ideia, ela provavelmente vai falar, mas isso aí tem a ver com aquele projeto principal? O quanto isso aí está contribuindo para aquele projeto principal? É agora que a gente precisa fazer isso? Pode ser até que seja, tá? Mas essa reflexão e essa provocação da outra parte é extremamente importante para a gente não se perder. Então, se comprometer publicamente é extremamente importante. Então, esteja atenta, se vigie para que você não fique tendo um monte de ideias e querendo implementar todas elas de uma vez. Defina os prazos e cumpra esses prazos. Faça o acompanhamento dos prazos das coisas que você definiu que tem que fazer.
crie gráficos, formas visuais de você acompanhar como é que está o andamento dessas iniciativas e se comprometa publicamente, né? Com a sua equipe, com seus amigos, com a sua família, para que você não tenda a desistir e ficar mudando de caminho a todo momento. Ontem, gente, teve até uma coisa bem interessante que aconteceu. Ontem uma seguidora nossa nos procurou aqui no direct, eu fiquei conversando um pouco com ela. Foi uma extrema coincidência, porque o tema da live já estava definido, né? Eu e a Mary, a gente define os temas das lives. A gente tem os temas da live sempre para um mês à frente. Então, o tema de hoje já estava definido há bastante tempo. Eu já tinha feito o roteiro. E aí ela me procurou ontem, ela procurou a gente no direct ontem, e aí eu comecei a conversar com ela. E aí a situação dela, gente, cabe muito bem para exemplificar o que eu tô falando aqui quando a gente tá falando de muitas ideias, tá? Ela é uma seguidora, ela é uma empresária que tem uma empresa de confeitaria na cidade dela, e ela trabalhava por encomenda, ela entregava os doces da confeitaria dela por encomenda. E aí ela já tinha se planejado no ano passado que ela queria abrir uma loja e criar um cardápio semanal, onde ela entrega esse cardápio semanal e trabalhar menos por encomenda. Era esse movimento que ela queria fazer. E aí ela já tinha o dinheiro para investir em maquinário, para poder abrir essa loja e tudo mais. Ela chegou a abrir a loja, fez algum, acho que baixo investimento, mas aí veio a pandemia. E aí o marido dela, enfim, parou de receber, e aí ela precisou usar aquele dinheiro que ela tinha separado para o investimento na nova loja para sobreviver. E vida real. Só que aí ela já tinha a loja e estava trabalhando por encomenda. Quando isso tudo aconteceu, é claro, né, dá aquele baque, né, dá aquele medo de como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou me manter, enfim, eu preciso gerar renda e tudo mais. E aí ela disse, olha, eu tô num momento em que eu faço o cardápio semanal, e aí quando eu boto algumas coisas já prontas na vitrine que ela tem, quando ela olha, já acabou a vitrine e ela tá recebendo 1 milhão de encomendas. E aí ela falou, eu não tô mais conseguindo dar conta de tudo sozinha, de fazer o atendimento da loja, de trabalhar as encomendas, eu tenho recebido muitas encomendas, o cardápio também sai muito, e eu não sei o que fazer. Ela até colocou que no livro que ela leu, que ela tá no efeito funil, né? Ela sabe que o negócio dela cabe, né, que funciona, mas não consegue passar pelo gargalo porque tá com muita coisa e ela tá sozinha. Aí, além disso, então ela tem uma loja que tem o cardápio semanal e ela trabalha por encomenda, que é uma coisa que ela quer diminuir um pouco. Além disso, ela falou, eu também pensei em criar um curso de confeitaria. E eu acho que isso é legal também. E aí eu tava conversando com ela e eu falei, olha, tem muita coisa aí, muita coisa de uma vez só. E aí é justamente o que a gente tá falando aqui. São todas boas ideias, né? O que eu acho que é legal deixar bem claro aqui pra vocês é que o problema não é ter a ideia, o problema é querer fazer tudo de uma vez só. E aí eu dei algumas ideias pra ela. Uma delas foi, né? Ela precisa gerar o dinheiro, então não dá simplesmente pra largar uma coisa e deixar pra lá. A gente sabe que a vida não é assim. Mas o que eu falei pra ela foi o seguinte, olha, o que eu vejo, né, do meu ponto de vista, distante, totalmente fora da sua realidade, com o pouco que você me falou, é que em algum momento, se você continuar nesse ritmo, sozinha, e querendo fazer tudo, em algum momento você vai acabar perdendo os seus clientes, porque você vai deixar de entregar, você vai entregar errado, você vai entregar com defeito, o seu produto vai perder qualidade, e aí você vai acabar arruinando tudo que você construiu até agora por conta de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu sugeri pra ela? Eu sugeri, você já tem a loja e trabalha com cardápio semanal, que é algo que você quer continuar e você quer dar mais ênfase nisso. E está funcionando. Mas, em contrapartida, você não quer largar a encomenda de vez. E tudo bem. Só que você tem que entender qual é a sua capacidade produtiva de fazer a loja funcionar e as encomendas serem entregues. Se você tá sozinha, a capacidade produtiva é toda sua. Então, assim, o que você pode fazer é e educar o seu cliente. Então, você pode pegar e dar o cardápio semanal e falar, olha, eu trabalho com esse cardápio semanal e eu tenho esses itens aqui que eu faço por encomenda. Só que eu faço 50 de cada apenas por semana. E eu tenho tantas vagas ainda. Então, você vai começar a deixar os limites
de que você consegue atender claros para o seu cliente. E aí você evita a frustração, tanto do seu lado, que não está conseguindo dar conta, quanto do lado do cliente, que vai saber se vai poder ser atendido ou não. E o produto vai chegar com a qualidade que ele espera, no tempo que ele espera, e vai chegar correto, porque você calculou ali a sua capacidade produtiva. A dona do meu dinheiro tá dizendo aqui, ó. O problema de querer colocar todas as ideias em prática é perder o foco. Exatamente, Bianca. Ai, quero espirrar. Exatamente. É a distração, né? Quero espirrar, gente. É a distração. E aí não é porque a ideia é ruim. É porque você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quer dizer, aí ainda tinha a ideia do curso, né? Que ela falou, eu quero fazer um curso. Eu falei, olha, eu sou super a favor de curso, né? Eu adoro, a gente trabalha com isso, a gente ama, só que é uma demanda totalmente diferente de ter uma loja e de trabalhar por encomenda, né? Quando você vai pensar em dar um curso, ela tem uma loja e trabalha por encomenda. São coisas que estão ali mais ou menos no mesmo lugar. Quando ela fala que ela quer dar um curso, que ela quer criar um curso para dar um curso, ela vai ter que pensar para quem ela vai vender esse curso. São os mesmos clientes que compram os produtos dela, que querem o curso dela? É para eles que ela quer vender? Vai além de quem quer comprar, né? Vai também muito do ponto de partida para quem ela quer vender, para quem ela acha interessante vender. Ela quer vender para quem quer se profissionalizar, ela quer vender para quem quer fazer por hobby. Vai também em função, ela vai ter que pensar em conteúdo programático. Hoje, ela trabalhando na loja e trabalhando por encomenda, ela não precisa pensar em conteúdo programático. Ela tem ali as receitas, tem ali o planejamento do que ela faz de produto e beleza, fechou. Ela vai ter que pensar numa didática, no conteúdo programático, qual é a plataforma que ela vai colocar esse curso, como é que ela vai disponibilizar, qual o preço que ela vai cobrar, o curso vai ser online, vai ser presencial. Tudo isso demanda uma energia muito além daquilo que está na rotina dela. Então, o que eu sugeri para ela foi, foca na sua loja, encontra alguém para trabalhar com você, né? Ela também colocou isso como uma questão, porque tenho medo ali de as pessoas querem trabalhar com ela para aprender o que ela faz, e aí uma das coisas que eu falei foi, olha, pensa bem, você está sempre evoluindo. Aquela pessoa que vai trabalhar com você hoje, que aprendeu o que você faz, ela até vai aprender, mas você vai estar sempre à frente dessa pessoa, porque você está sempre se atualizando, né? E o que fez a gente chegar onde a gente está, a pessoa não passou por esse processo, né? O aprendizado é uma coisa muito individual. Então, às vezes a gente se bloqueia, a gente para todo o potencial que a gente tem, por medo de alguém roubar aquilo que a gente tem. Tem até pesquisas, né, que dizem que o ser humano ele tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Entre escolher em não perder o que já tem ou tentar ganhar mais, a gente tende a escolher não perder aquilo que a gente já conquistou. É claro, né, a gente sabe o quanto a gente lutou para conseguir tudo que a gente tem. Mas é pensar um pouquinho racionalmente de como eu me protejo de pessoas que querem fazer um negócio igual o meu, né? O que dá para eu compartilhar, o que dá para eu trocar e o que não dá. E não parar por causa disso, né? Não deixar de ter aquela mão de obra por causa disso. Então, só para exemplificar, essa seguidora querida que apareceu ontem e que estava exatamente nesse ponto, nesse momento. Muitas ideias e querendo implementar tudo de uma vez. E não vai dar certo, não vai funcionar. Então, escolheu uma, faz essa uma dar certo, essa uma se estabilizar, para depois começar a pensar numa outra grande ideia, tá? E aí você deve estar aí, talvez você seja dessas pessoas que, Raquel, mas não sou eu que tenho muitas ideias, né? Eu tô de boa aqui, eu tô tranquila. Mas é meu sócio, é minha sócia, meu irmão, meu marido, é minha sobrinha que trabalha comigo, tá sempre com muitas ideias, e é difícil, né, negar isso pra eles. E aí, gente, o que acontece é que nós estamos falando de negócios, a gente não tá falando da nossa casa, da nossa família, né? Mesmo que a gente trabalhe com familiares, quando a gente está dentro do nosso negócio, eles são colegas de trabalho. A gente tem que conseguir separar isso o máximo possível. E aí, a primeira coisa a se pensar, se você tá nessa situação em que não é você que tem muitas ideias, mas é alguém que trabalha com você, que tem um poder de decisão semelhante ao seu, os papéis e as responsabilidades, eles estão claros para todo mundo? Porque primeiro é isso, né? Quem é a pessoa que dá a palavra final? Eu dou a palavra final junto com meu marido. Não tem uma hierarquia. Então, vocês precisam
vindo um processo de conscientização do que vai ser feito lá no início. Então, quando chega ali em novembro, dezembro, é o momento de vocês sentarem juntos e pensarem o que a gente quer fazer para o nosso negócio no ano que vem. Abrir uma outra filial, legal, decidiu. E o que vocês vão fazer, qual é o projeto, qual é a grande ideia que vai estar por trás da abertura dessa loja. Vocês vão trabalhar nisso, esse é o projeto principal. E vocês precisam tomar essa decisão juntos. Porque aí quando ele ou ela vier dar essa outra ideia que é muito boa e que pode atrapalhar o que já está sendo feito, você pode chegar e puxar, olha, a gente já tinha combinado que a gente ia fazer tal coisa. O plano era esse. Isso aí não é não é uma ideia incremental. É algo que vai demandar uma energia muito maior. Vai tirar o nosso foco. E aí isso vai te ajudar a te dar argumentos a lembrar que a pessoa concordou com isso com você lá atrás, né? Além do que, quando você resolve mudar de ideia no meio do caminho e você conversou com todo mundo tá no mesmo ponto, né? Não tô eu louca aqui, eu pensei e isso tá na minha cabeça. Aí quando alguém vem com uma ideia, eu digo, não tem nada a ver. E a pessoa fica perdida. Não, quando você comunicou aquilo e decidiu aquilo junto, tá todo mundo na mesma página. Uma outra coisa que pode acontecer, né, das ideias que eu dei, é você falar, a Clara da Águas Gourmet colocou aqui, meu conselho é dividir a tarefa com coisa que o funcionário possa adiantar o processo, que o funcionário não veja a finalização. Sim, aí é uma particularidade do negócio aqui da Clara, que é isso, né? Em algum momento ela fazia tudo sozinha e ela percebeu que ela precisava começar a dividir um pouco essas tarefas. Mas existe um nível ali de sigilo no que ela faz, né? No negócio dela, no trabalho dela. E isso não dá para abrir para todos os funcionários, ou não pelo menos de imediato. E aí ela conseguiu uma forma de dividir aí essas tarefas, de forma em que ela não se prejudicasse, mas esse funcionário pudesse ali fazer o que é necessário para o trabalho andar melhor, andar mais rápido, e ela conseguir ter um pouquinho mais de tempo. Então é isso mesmo, Clara. Uma outra coisa, né, que você pode pensar aí é que você não vai se comprometer publicamente, porque você não sabe se vai cumprir. E aí você vai ter vergonha se você não cumprir. E é assim, certeza, gente. A gente só tem certeza da morte, né? Não dá pra ter certeza de mais nada, né? Eu não posso dar certeza absoluta de nada, a não ser que todo mundo vai morrer. Então, assim, uma questão é o quanto você está de fato comprometida com o que você está fazendo, né? E se você não tem disciplina para se autorregular sozinha, essa estratégia de você ter ali se comprometido publicamente é uma estratégia que vai te ajudar a não sair dos eixos. Nem que você faça isso como forma de se autorregular. Então, eu vou falar publicamente. E aí, quando você tender a desistir, você vai lembrar que falou, e aí você vai fazer, às vezes, naquele momento, só para não passar vergonha. E tudo bem, se esse é um recurso que você precisa nesse momento para conseguir manter a disciplina de chegar ao fim das coisas que você começa, use ele. Ele é legítimo, ele é íntegro e você deve usar, né? Então, não deixe de fazer por causa disso, tá? No final, você vai ter conseguido atingir melhores resultados e ainda vai ter aumentado aí o lucro no seu bolso e melhorado o seu negócio. Uma das formas, gente, que eu não recomendo que você faça, né, quando você está falando de ter ideias, de aprovar novas ideias, de incrementar coisas no seu negócio, é você usar o seu poder ou a sua posição ali de dona do negócio, né, para impor as suas ideias. Então, assim, não é legal, né? Então, por exemplo, eu disse para a equipe que a gente ia dobrar a quantidade de clientes. Aí chegou lá e aí que todo mundo precisaria estar envolvido, deleguei uma atividade relacionada a essa ideia, a esse projeto para cada um. E aí, num determinado momento, eu acho que não é isso não. E aí eu simplesmente vou lá e mudo, né? Uso o meu poder de dona do negócio e mudo sem dar muita explicação, vou lá e mudo. Aí daqui a pouco eu faço isso de novo. Gente, se você faz isso, você vai criar uma antipatia com todo mundo que trabalha com você, né? Porque ninguém vai aguentar
tanta soberba, né? Porque ela é dona do negócio, toda hora ela muda tudo. A gente sim tem que mudar e tem que melhorar o que a gente faz. Mas a gente tem que sempre tentar encontrar formas de fazer isso de forma colaborativa. É claro, né? A visão do seu negócio foi você que definiu e você sabe para onde está levando. Se em algum momento você achou, né, que determinado projeto era bom e agora você está percebendo que não é aquilo, seja sincero com a equipe e diga claramente o que aconteceu. Olha, eu defini que era esse projeto, que era essa a ideia, a gente veio trabalhando com afinco nisso, nesse tempo que a gente trabalhou, mas de fato agora eu tô percebendo que não é isso. As coisas mudaram, aconteceu determinado fato, ou eu realmente percebo que não é por aí que eu tô querendo levar o negócio e a gente vai precisar mudar, né? Quando a gente apresenta um nível de vulnerabilidade e de mostrar para aquelas pessoas que trabalham com a gente que a gente é um ser humano, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente está tentando fazer as coisas da melhor forma possível, a gente vai aproximar essas pessoas da gente, não afastar. E aí, quando eu uso o meu poder, a minha posição de dona do negócio, para simplesmente dizer, olha, isso aqui acabou, todo mundo vai fazer tudo que eu quiser que vocês façam, é uma ilusão, né? Porque o funcionário, às vezes, ele vai fingir que tá fazendo, você vai achar que ele tá fazendo, e no final ele não tá fazendo nada. Então, não usem disso para conseguir fazer o que vocês querem. Se precisar mudar, ou se precisar que faça mais coisas do que foi combinado inicialmente, abre o jogo e fala a verdade, né? Por que aquilo está sendo necessário para que as pessoas possam engajar e fazer junto com você. E aí, por último, gente, como sugestão aí para vocês anotarem e poderem fazer isso da melhor forma possível, é você criar um plano de ação com pelo menos o que você tem que fazer e até quando você precisa fazer isso, né? Se você tiver uma equipe, é nesse momento que você precisa reunir essa equipe, chamar e engajar essa equipe nessa ideia, nesse projeto, para que todo mundo possa falar, porque aí vão surgir outras ideias que já podem ser acopladas a essa ideia principal, e aí você vai entender se tudo que está sendo proposto ali naquela lista está convergindo para o mesmo objetivo, para que nada conflite, né? Nenhuma ideia conflite com a outra. Você vai conseguir depois acompanhar o quanto essas atividades estão evoluindo e quanto falta para acabar, para dar acabativa naquela iniciativa. E aí, se você precisar, você pode usar inclusive aquele recurso do guardião que a Mary sempre fala, que é você colocar uma pessoa ali para ou vocês podem fazer isso entre vocês, né? Eu sou o seu guardião, você é o guardião de fulano, fulano é o guardião de ciclano, que é meu guardião. E aí todo mundo se autorregula num movimento de crescimento, num movimento de colaboração, para que as coisas aconteçam e a gente não deixe que esse monte de ideias aí que surgem atrapalhem o atingimento dos nossos objetivos e nossos resultados, tá? Gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.